Eu nunca contei isso para ninguém, mas depois da morte do César, eu não consigo mais dormir direito. A imagem dele, ali naquela maca do IML, com aquele bilhete amarrotado na mão, é algo que me persegue toda noite. Um papel velho, quase desintegrando, onde alguém, ou alguma coisa, desenhou o rosto de um bode de olhos vazios. E logo abaixo, uma lista, exatamente igual àquela que César chutou 45 anos atrás, na beira da Anhanguera. Você acredita em coincidência? Porque eu achava que acreditava. Achava. Meu nome é Osvaldo. Fui policial rodoviário por mais de 30 anos. E hoje eu decidi contar a história que destruiu meu parceiro e que até hoje ecoa na minha cabeça como uma maldição silenciosa. A história começou numa madrugada fria, perto de Jundiaí, durante uma ronda comum. Pelo menos, deveria ter sido comum. Eu lembro daquela noite como se tivesse acontecido ontem. A neblina cobria tudo e a rodovia parecia abandonada. Foi quando avistamos no acostamento um brilho fraco e avermelhado. César, que sempre foi o tipo de cara que ria do perigo, apertou os olhos e disse que devia ser mais uma daquelas bobagens de gente supersticiosa. Naquele momento, eu juro, senti um arrepio percorrer minhas costas, como se alguma coisa lá adiante estivesse nos esperando. E, infelizmente, estava. Eu trabalhava com o César havia alguns anos. Ele era o tipo de policial que todo mundo respeitava. Forte, brincalhão, daqueles que não recuam nem diante de acidente grave. Mas tinha um defeito que sempre me incomodou. Ele não acreditava em nada que não pudesse ver, medir ou prender. E pior, zombava do que não entendia. Naquela madrugada, estávamos no fim do turno. A Anhanguera, perto de Jundiaí, sempre foi movimentada. Mas naquela época, e especialmente de madrugada, havia trechos que pareciam verdadeiros corredores vazios. O silêncio era tão grande que só dava para ouvir o ronco abafado dos caminhões lá ao longe. Eu estava dirigindo a viatura quando vi as luzes avermelhadas no acostamento. Pareciam velas, mas distorcidas pela neblina. Reduzi a velocidade e olhei para o César. Ele já estava com aquele sorriso de canto de boca, como se encontrasse uma oportunidade de fazer piada. Deve ser macumba, ele disse. Falei para não julgar antes de ver. Mas ele deu uma risada alta, daquelas que ecoam dentro da viatura, e me mandou parar. Quando descemos, senti o ar mudar. Não sei explicar. Ficou mais pesado, mais denso. O cheiro de asfalto úmido se misturava com alguma coisa doce que eu não consegui identificar na hora. César seguiu na frente, determinado, enquanto eu ficava alguns passos atrás, observando. Eu já tinha visto de tudo nas estradas, mas nunca algo como aquilo. Quando nos aproximamos, a cena ficou cada vez mais nítida. No chão havia um grande círculo de sal, tão perfeitamente desenhado que parecia ter sido medido com régua. Dentro dele, as velas vermelhas ardiam com uma chama firme, mesmo com o vento frio da madrugada. O brilho dançava sobre fotografias espalhadas, frutas cortadas e pequenos potes com algum tipo de comida que eu não consegui reconhecer na hora. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o bode. Um bode vivo, amarrado a uma pedra grande no centro do círculo. Ele estava quieto, mas os olhos, aqueles olhos fixos, opacos, pareciam olhar para um ponto que não era nem eu
E nem César, como se enxergasse algo além. Olha isso, Osvaldo, que palhaçada! César falou alto, rindo como se aquilo fosse um show para ele. Eu não estava achando graça alguma. Senti um desconforto estranho. Não era medo, pelo menos não naquela hora. Era uma sensação de que estávamos invadindo algo que não era nosso. Como entrar sem bater num lugar onde não fomos convidados. César, deixa isso para lá, não mexe, eu disse. Ele me olhou como se eu tivesse contado a melhor piada da noite. Ah, para, Osvaldo! Você, um policial velho desse jeito, com medo de oferenda? Eu insisti. Tentei explicar que acreditar não era o ponto. Era sobre respeito, sobre não provocar o que não entendemos. Mas ele não quis ouvir. Deu mais alguns passos em direção ao círculo, estufou o peito e disse: "Vou acabar com essa brincadeira agora." Naquele momento, algo dentro de mim gritou para eu impedir. Mas era tarde demais. César não hesitou. Ele avançou até a beira do círculo de sal, como se estivesse entrando em um terreno abandonado, e não num ritual que alguém tinha preparado com cuidado. Eu ainda tentei segurar seu braço, mas ele soltou com força e entrou. A primeira coisa que fez foi apagar as velas com a bota, arrastando a sola sobre elas até esmagar completamente a chama. O cheiro de parafina queimando misturou-se ao ar frio, criando uma fumaça que subiu devagar, como se relutasse em desaparecer. Depois, sem pensar duas vezes, César chutou as frutas, virou os potes de comida e pisoteou as fotografias. Eu lembro das fotos voando para fora do círculo, algumas caindo viradas para baixo, outras encarando o céu. Era como se olhos de desconhecidos nos observassem em silêncio. "Pronto, acabou a palhaçada!" ele gritou rindo alto. Mas eu não consegui rir. A atmosfera tinha mudado. Ficou mais pesada, como se o ar tivesse ficado espesso demais. Eu sentia uma pressão no peito, um aviso. O bode, que até então não tinha se mexido, começou a puxar a corda, mas não conseguia sair. O sal ao redor parecia formar uma barreira invisível para ele. César, irritado, caminhou até o animal. "Anda, bicho", disse, puxando a corda e empurrando o bode com a bota. Nada. O bode só respirava forte, tremendo. Então César fez o impensável. Deu um tapa no rosto do animal. O barulho seco ecoou no silêncio da madrugada. O bode finalmente se mexeu, mas não olhou para César. Olhou para mim. E naquele olhar, eu juro, havia um pedido de socorro. Ou talvez um aviso. César soltou a corda. O bode saiu correndo pelo acostamento, desaparecendo na neblina. E César, vitorioso, bateu palmas como se tivesse acabado de vencer uma aposta. Eu senti, naquele segundo, que algo muito grave tinha começado ali. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que aconteceu. Na polícia, a gente vê tanta coisa que às vezes é mais fácil enterrar certas memórias do que lidar com elas. Mas César, ele não conseguia esconder. Na verdade, nem tentou. 3 dias depois daquela noite, ele apareceu no batalhão reclamando que o braço direito estava formigando. Disse que acordou com uma sensação estranha, como se alguém tivesse passado a noite inteira segurando o seu braço com força. Eu ri, tentando aliviar o clima, mas ele não achou graça. "Tá me incomodando, Osvaldo. Não para", ele disse, coçando o antebraço sem parar. No começo pensei que fosse má circulação, nervo comprimido, qualquer coisa simples, mas o formigamento virou dor, e a dor virou algo que nenhum médico conseguiu explicar. Exames, consultas, testes, nada.
Os médicos diziam que estava tudo normal, mas o braço dele já não parecia normal. Estava mais frio ao toque, menos firme, como se estivesse enfraquecendo. E foi aí que um pensamento começou a me perseguir. Uma dúvida que eu não queria ter. E se aquilo não tivesse sido apenas uma oferenda qualquer? E se destruir aquele círculo tivesse um preço? Eu tentei afastar essas ideias, mas toda vez que lembrava do bode olhando direto para mim antes de correr, um arrepio subia pela minha coluna. Será que tudo aquilo era só coincidência? Ou será que, sem perceber, nós dois cruzamos uma fronteira que não deveríamos ter tocado? O braço de César continuava piorando, e eu sabia que aquilo estava longe de ser o fim. Alguns meses passaram. Eu já não trabalhava mais diretamente com o César. Ele tinha sido afastado por causa da dor constante e da perda de força no braço. Ainda assim, a gente ainda se falava de vez em quando, mas nada me preparou para o dia em que o encontrei por acaso no estacionamento do batalhão. Ele estava saindo de uma consulta administrativa, usando uma blusa larga, tentando esconder o braço do jeito que podia. Mas quando me aproximei, ele não conseguiu disfarçar. O braço dele estava mais fino, muito mais fino. Não era apenas perda de massa muscular, era algo antinatural. A pele parecia colada ao osso, como se a carne tivesse desaparecido aos poucos. Meu Deus, César, o que aconteceu com você? Ele desviou o olhar, envergonhado. Os médicos não sabem. Dizem que nunca viram nada assim. Só falam que é degeneração inexplicada. Inexplicada, ele repetiu, com a voz falhando. A mão dele tremia, não de fraqueza, mas de medo. Eu não sinto mais nada daqui para cima, ele disse, apontando com a outra mão para o cotovelo. Nada, Osvaldo. É como se o braço não fosse mais meu. Eu senti um frio no estômago. Não era doença. Não era acidente. Era outra coisa. Ele segurou meu ombro desesperado. Cara, você acha que aquilo tem alguma coisa a ver? Eu não queria responder. Eu não queria acreditar. Mas a verdade estava ali, na minha frente, secando como um galho morto. César, você precisa procurar ajuda, mas não médica. Ele me encarou, assustado. Você sabe de quem estou falando. Foi a primeira vez que vi César, o valentão, realmente com medo. E foi nesse dia que tudo começou a tomar um rumo ainda mais sombrio. Convencer o César a procurar ajuda espiritual não foi fácil. Ele sempre riu dessas coisas, sempre zombou de qualquer ritual, crença ou entidade. Mas naquela altura, ele já não tinha mais para onde correr. O braço continuava afinando, secando como madeira morta. E quanto mais os médicos diziam que não entendiam, mais desesperado ele ficava. Tá bom, Osvaldo. Me leva aonde você quiser. Ele disse, finalmente, com a voz quebrada. Levei-o a um centro espírita simples, numa rua tranquila. Nada chamativo, nenhuma decoração assustadora. Só um lugar silencioso, onde as pessoas pareciam carregar histórias profundas demais para serem contadas em voz alta. Quando o médium o viu, não perguntou nada. Apenas pediu que sentasse e colocou a mão sobre o braço definhado. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia empurrar o ar para fora da sala. Eu assistia de longe, sem saber o que esperar. O que o César ouviria ali dentro? Seria possível desfazer algo que ele mesmo provocou? Após alguns minutos, o médium respirou fundo e pediu para falar com César a sós. Mas antes que a porta se fechasse, deixo aqui um pedido rápido, porque você que está ouvindo essa história é parte dela também.
curte o vídeo e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais a trazer mais relatos reais como esse. A porta fechou. E o silêncio que veio depois parecia de outro mundo. Quando César saiu daquela sala, percebi na hora que ele estava diferente. Não era alívio nem desespero. Era algo no meio, uma aceitação amarga, como quem recebe um diagnóstico que não queria, mas já esperava. Ele se sentou ao meu lado, respirou fundo e ficou alguns segundos em silêncio, encarando o próprio braço inútil, pendurado como um galho seco. Depois, finalmente falou: Osvaldo, o médium disse que meu braço não vai voltar. Nunca mais. Eu senti um peso no peito, mas deixei ele continuar. Ele disse que aquilo que fiz naquela noite não foi só falta de respeito. Eu quebrei um trabalho, Osvaldo. Um trabalho feito para proteger alguém. Não era magia de ataque, não era nada ruim. Era proteção. E eu destruí tudo. As palavras dele me gelaram por dentro. E o bode? Perguntei, engolindo seco. César fechou os olhos. Segundo o médium, o bode estava servindo de guardião naquele ritual. Nada ia passar por ele enquanto o círculo estivesse intacto. Mas quando eu quebrei aquilo, eu quebrei a barreira. A voz dele começou a tremer. O médium disse que eu fui avisado, no olhar daquele animal, e mesmo assim eu bati nele. Ficamos em silêncio por um tempo. Então César falou algo que eu nunca conseguia esquecer. Ele disse que meu braço vai definhar até quase desaparecer, mas que minha alma vai ser poupada, porque eu reconheci o erro e pedi perdão. Eu senti um arrepio subir devagar pelas costas. A ideia de que algo tinha sido desencadeado naquela noite e que aquilo agora estava cobrando um preço me atormenta até hoje. Mas eu não sabia que o pior ainda estava por vir. Os anos passaram. Eu e César acabamos nos afastando. Não por briga, mas pela vida mesmo. Ele se aposentou cedo, o braço já praticamente inutilizado, fino como um galinho seco, escondido sempre sob camisas largas. Eu às vezes perguntava como ele estava, e ele sempre respondia com poucas palavras, como se quisesse que ninguém tocasse mais naquele assunto. Até que, há pouco tempo, recebi a notícia. César tinha sido encontrado morto em casa. Não havia sinais de luta, nem de queda, nem de ataque cardíaco. Apenas morto, como se tivesse apagado no meio de um suspiro. Fui ao reconhecimento. Não era minha obrigação, mas eu precisava. Quando vi o corpo dele, senti um peso enorme nas costas, o mesmo peso daquela madrugada na Anhanguera. Mas o que realmente me tirou o chão foi a mão direita dele. Aquela mão atrofiada, fina, quase transparente, estava fechada, segurando algo. Os peritos abriram com cuidado. E ali estava. Um bilhete amarrotado, envelhecido, quase se desfazendo. No centro, um desenho rudimentar de um bode. Os mesmos olhos vazios, fixos, como naquela madrugada. Abaixo do desenho, uma lista de compras. Frutas, velas vermelhas, carne, mel, arroz. Exatamente igual à lista das oferendas que César chutou 45 anos antes. Naquele instante, senti minhas pernas ficarem fracas. Será que alguém colocou aquilo ali? Ou aquilo tinha voltado para ele depois de todos esses anos? Eu nunca vou saber ao certo. Mas uma coisa eu sei. Aquela noite não terminou em 1980.
Ela só estava esperando a hora certa de cobrar a última parte do preço. Depois do enterro, fiquei alguns minutos parado ao lado do carro da funerária, encarando o horizonte cinzento do cemitério. O vento soprava leve, mas carregava uma sensação pesada, quase como se alguém estivesse observando. E foi ali, no silêncio, que tudo finalmente se encaixou. César não morreu por causa do braço. O médium já havia avisado. A alma dele seria poupada. O corpo apenas cumpriu o que precisava cumprir. O braço definhou como consequência do que ele rompeu naquela madrugada. E, ironicamente, não era qualquer braço. Era exatamente o braço com o qual ele deu o tapa no rosto do bode, o mesmo animal que, segundo o médium, servia de guardião. Era como se o próprio corpo dele tivesse marcado onde o erro começou. A morte, porém, não foi castigo, foi encerramento. Um ponto final num ciclo que ficou aberto por décadas. A oferenda quebrada, o bode agredido à força, o círculo desmanchado. Tudo isso pairou no tempo, esperando o momento certo para se fechar. E aquele bilhete na mão dele? Não era ameaça. Era a resposta. Um lembrete de que a dívida tinha sido paga, de que o equilíbrio havia sido restaurado. De vez em quando passo pela região da Anhanguera, especialmente perto daquele trecho onde tudo aconteceu, sinto um arrepio subir pelas costas. Nunca mais vi oferendas, círculos de sal ou sinais de ritual algum. É como se aquela noite tivesse sido destinada apenas a nós dois, uma mensagem única, um recado que não se repetiria. Se existe uma lição em tudo isso, é simples. Não é sobre acreditar, é sobre respeito. Há forças, crenças e trabalhos que não pertencem ao nosso entendimento. E quando alguém desrespeita isso, o preço pode vir lento, mas certeiro. E antes de encerrar, te peço, curte o vídeo e se inscreve no canal para mais relatos reais como este. Algumas histórias não pedem respostas, pedem apenas que sejam respeitadas.